Bem, primeiramente, no vídeo de hoje do Observatório Político, vamos tentar desconstruir determinadas impressões que ainda existem sobre a questão do racismo e da racialização a partir de uma declaração do Reinaldo Azevedo, né, sobre a questão de uma declaração que já faz algumas semanas, né, que foi feita sobre o povo brasileiro, que o povo brasileiro supostamente teria saído das selvas, né, a partir de uma declaração, é verdade, infeliz, só que diante de algumas questões, né, que foram enumeradas pelo Reinaldo Azevedo, né, elas permanecem a reproduzir determinados aspectos do chamado pensamento colonialista, pensamento no qual o Reinaldo Azevedo faz questão de ressaltar que faz parte da declaração do presidente da Argentina. E aí eu vou colocar uns trechos aqui. Eu acho que eu vou colocar quase o vídeo inteiro, na verdade, para poder a gente comentar, né, do Reinaldo Azevedo, porque o vídeo inteiro dele é bem problemático, né? As declarações que ele faz são bem problemáticas, que ignoram completamente a questão da racialização em detrimento desta noção de racismo, né? E, na verdade, a declaração do presidente da Argentina, ela não é colonialista, ela é racista mesmo, né? Xenófoba, né? E a declaração do Reinaldo Azevedo, enquanto um liberal, né, que de certa maneira parte de um pressuposto que vai enumerar uma questão que pode, de certa maneira, combater a questão da racialização, sem considerá-la, né, sem, de certa maneira, lançar a mão do conhecimento acerca do que é a racialização e a diferenciação do que é a racialização e do que seria, digamos, o impulso causador da questão do racismo, né, que o racismo, enquanto um contraponto, o racismo enquanto algo que deva ser rejeitado pelos movimentos antirracistas, né, ele engloba uma dimensão diferente da questão da racialização. E quem adere a um discurso colonialista é o próprio Reinaldo Azevedo, e aqui a gente vai colocar aqui, para poder visualizar isso melhor, eu senti a necessidade de colocar isso, né, explicitar, porque foi uma declaração infeliz de alguém que, inclusive, se vende como intelectual, que não estuda a fundo essas questões, né, e se utiliza, ainda por cima, de um veículo de grande disseminação para, inclusive, de certa forma, dar a impressão que desconstrói o discurso do racismo enquanto colabora, né, de certa maneira, de certa forma, para ele, através do discurso colonialista, no qual ele diz combater. Então, vamos lá. Macaquitos de Brasil. Bom, vocês veem que a estupidez não é privilégio de ninguém, né? Não é assim, não, tal país é estúpido. Não, a estupidez é internacional, né? É claro que, às vezes, alguns países se esmeram nesse esforço, né? E o Alberto Fernandes, presidente da Argentina, né? O assunto foi bastante já comentado ontem, mas eu quero trazer aqui alguns aspectos. O Alberto Fernandes resolveu, recebendo o primeiro-ministro da Espanha, o Pedro Sánchez, ele resolveu ali, como eu direi, fazer uma homenagem aos Países Baixos do primeiro-ministro espanhol, né? E ele resolveu mostrar o que há de diferente na Argentina, no continente, né? E atribuiu ao Otávio Paz, uma coisa que o Otávio Paz, intelectual mexicano, não disse, embora a frase original do Otávio Paz fizesse uma referência aos barcos, sim, da Argentina, mas eu vou dizer por quê, né? Porque o Otávio Paz teria dito, o México vem dos aztecas, acho que o Peru dos maias, não sei o quê, e os argentinos dos barcos, mas havia ali uma coisa meio irônica. E aí ele citou, Alberto Fernandes, uma frase de um músico que é amigo dele, né? E disse esta maravilha sobre o Brasil, o México e a própria Argentina. Vai. Los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos.
y eran barcos que venían de allí, de Europa. Isso. Então, o México o México teria sido formado pelo que eles chamam os indígenas. Nós pela selva. A expressão nem faz sentido, porque, bom, também há indígenas aqui, como há indígenas no México, mas havia indígenas, essa designação genérica nas Américas, né? Agora, o que significa sair da selva? É claro que é uma expressão. Bom, vamos lá. É expressão preconceituosa? É. Uma expressão colonialista, diga-se de passagem. Né? Tomar a selva como símbolo daquilo que é ruim. Aliás, isso sobreviveu na linguagem. Você fala assim, estão numa disputa selvagem, no sentido de uma disputa agressiva. O capitalismo selvagem, o capitalismo que não tem face humana. O capitalismo nunca tem face humana, né? Partindo do pressuposto de um liberal, né, que de certa maneira via algum valor, né, na questão do capitalismo, como um capitalismo que pode ser de certa forma domesticado, né, justamente utilizando o pressuposto, né, no qual ele está criticando aqui, da questão de utilizar o selvagem como algo de abjeto, como algo que deva ser domado, como algo que deva ser, inclusive, associado a essa ideia do indígena, né? Que ele diz ser, que ele enumera aqui como duas coisas distintas, mas o indígena, né, por muitas vezes é interpretado como selvagem, né? E nesse sentido, o brasileiro também é interpretado como selvagem. Lógico que essa declaração do presidente da Argentina ela é racista, xenófoba, extremamente colonialista, mas as acusações que o Reinaldo Azevedo, os pressupostos que ele se baseia para tentar criticar o presidente da Argentina são igualmente, digamos, reafirmadoras de alguns pressupostos necessariamente colonialistas. E aí vamos soltar, né? Deixa ele falar. Então a selva como sinônimo do ignoto, do desconhecido, de onde pode sair qualquer coisa. Era um pouco a visão que o europeu, num dado momento, tinha do Novo Mundo. Então, sim, é uma expressão colonialista, é uma expressão preconceituosa, mentirosa, porque, evidentemente, há miscigenação no México, há miscigenação no Brasil. E aí ele já começa a utilizar a questão da miscigenação como algo de um subterfúgio, né, para afirmar que, de certa forma, o pensamento eurocêntrico associado à declaração do presidente da Argentina, afirmando que veio dos barcos, né, interpretando essa miscigenação presente no México, essa suposta miscigenação presente no Brasil, que também está presente na Argentina, né, estaria sendo negada, né, pelo presidente da Argentina como um fator que desmentiria o aspecto, o equívoco, né, da declaração dele, no sentido de afirmar que os argentinos, de certa forma, estariam ligados a um tipo de aspecto de povo colonizador, o que seria um equívoco, pois o povo argentino é um povo miscigenado. Só que o Reinaldo Azevedo, né, ele demonstra claramente que ele não tem ideia de que essa questão da miscigenação ela serve como reforço da questão de uma suposta democracia racial que reforça, de certa forma, as diferenças entre raças, né, que é um ponto de partida utilizado a partir da questão da racialização, né? A racialização define raças distintas, né, a partir de uma questão, né, que enumera um grupo de pessoas ou um outro indivíduo, né, que pertence a uma determinada classe social, a uma determinada concepção de raça que é criada a partir dessa divergência, né, justamente para poder criar determinadas nuances, né? E essa ideia de miscigenação ela surge como um apaziguamento desse lugar da racialização de determinados povos, ou seja, povos racializados são povos que são colocados em um determinado lugar de exclusão. Logo, o racismo é consequência desse aspecto de racialização inicial, ele é impulso, né? O racismo ele vem posteriormente, inclusive vários movimentos negros se apropriaram dessa questão, né, de se orgulhar, digamos assim, da raça negra, né, como o único subterfúgio possível para reagir a esse lugar de racialização no seguinte sentido, digamos assim: se
já que fomos racializados, né, e estamos nesse lugar de exclusão, então vamos nos valer a partir desse senso comum, né, no qual estamos racializados, já no contexto, no lugar de raça, como raça negra, né, e vamos afirmar essa concepção aí, aqui, digamos, desse lugar racializado, o lugar do negro, para poder lutar contra o racismo, que já é consequência da racialização. O que o Reinaldo Azevedo, enquanto pressuposto intelectual aqui, demonstra total desconhecimento, falando de pensamento anticolonial, que ele desconhece completamente, inclusive como um liberal, né? É muito difícil você escapar desse pensamento, digamos, que reforça o racismo em vários aspectos, que reforça essa noção de racialização e de exclusão social, sendo liberal, ainda mais com a foto de Hannah Arendt ali atrás, né? Que é justamente uma pensadora conhecida justamente por permear esses caminhos. Mas vamos lá, deixa ele falar, né? Eu acho que eu até antecipei muita coisa. E preconceituosa em relação à Argentina, aí de dois modos. Primeiro, porque ignora a miscigenação da própria Argentina. E segundo, porque eles inventaram uma história. Aliás, o Jorge Luiz Borges, um escritor gigantesco, dizia que os argentinos eram europeus. Momento cultural. Os argentinos eram europeus no exílio. E aí ele se empolga a falar. Europeus que estariam fora do seu continente. E essa ideia de que então são os imigrantes que chegaram nos barcos que fizeram a Argentina. Sem querer fazer piadinha trágica e de mau gosto, mas esse negócio de europeus chegando de barco na Argentina talvez seja uma referência a Margaret Thatcher na Guerra das Malvinas. Se as Malvinas são argentinas, quem chegou de barco ali, em barcão mesmo, né? E provocou um desastre em razão da delinquência dos governos militares argentinos, em especial do general Galtieri, que governava o país, matando meninos que mal sabiam atirar, porque eles resolveram invadir as Falklands, né? Ou Malvinas, a depender do ponto de vista, e as ilhas continuam com os ingleses, né? O Reino Unido. Então essa ideia de que os europeus chegaram de barcos para colonizar a Argentina, isso está até em livro didático na Argentina. Os argentinos, o Brasil, na PNAD de 2019, 42,7% dos brasileiros se autodeclararam brancos. 46,8% se autodeclararam pardos, 9,4% pretos e 1,1% entre índios e amarelos. Então, o nosso problema em reconhecer a nossa cor e a nossa miscigenação, ele praticamente não existe mais. O problema é reconhecer. Agora ele volta para a questão de reconhecer a questão da miscigenação como algo positivo, né? Reconhecer a nossa cor, reconhecer a nossa miscigenação, reconhecer que somos uma determinada mistura, né, de raças, né, que reafirma essa suposta concepção de democracia racial, né, que é simplesmente mais uma faceta do próprio neoliberalismo ou liberalismo ou neoliberalismo. Tanto faz nesse sentido aqui, porque o neoliberalismo é uma nova roupagem de determinados aspectos, né, que já estavam pressupostos lá desde os clássicos liberais, né, como, por exemplo, Adam Smith, né, inclusive em A Riqueza das Nações, já tem determinadas concepções de raças, de castas, na verdade, né, presentes ali, né, Stuart Mill e etc., né, a questão do homem econômico, mas essa é outra questão, né. A questão principal aqui é como, de certa forma, há um equívoco, ou não necessariamente um equívoco, né, porque faz parte do discurso liberal e neoliberal, principalmente, essa questão da justificação de uma suposta democracia racial que justifica, digamos assim, uma igualdade entre raças, já se valendo desse aspecto de raça como algo dado, né? Como algo dado
simplesmente para aplacar as divergências sociais, na qual o próprio Reinaldo Azevedo faz questão de elencar ali anteriormente. Não, isso não quer dizer que haja igualdade de oportunidades, mas há uma democracia racial, ao mesmo tempo ele se torna contraditório, né? Mas há uma miscigenação, porque esse aspecto da miscigenação, inclusive tem um artigo aqui engatilhado, se der eu coloco alguns trechos dele aqui, se o vídeo não ficar muito longo, né, para fazer essa leitura, né, se não coloco na descrição, mas de toda forma coloco na descrição, falando desse aspecto da democracia racial como justificação dessa divergência social, inclusive em reverberação a partir dessa noção de raça, de racialização, né. Então, mais uma vez, Reinaldo Azevedo tentando ser um crítico do pensamento colonial, sendo um colonialista de carteirinha, né, grande liberal. Sim. Isso não significa que as condições de vida sejam idênticas. Lembrando sempre que a caracterização preto e pardo é uma caracterização do IBGE. Culturalmente, pretos e pardos são chamados negros, população negra do Brasil. Em suma, os que se dizem brancos no Brasil são hoje a minoria. Vocês dois já foram para a Argentina? Já. Sim. Já. Como nós podemos ver andando em Buenos Aires, e quanto mais você vai descendo ali para a Patagônia, isso fica mais evidente, né? O que mais você vê na Argentina são argentinos com traços indígenas. Uhum. Não Maradona. Ou Maradona era branco? O Agüero também tem bastante O Agüero. É. Só que de 85% a 95% dos argentinos, a depender da pesquisa, se dizem brancos. Mais uma vez, ele usa essa questão da suposta miscigenação, né, digamos, de determinados traços, né, genéticos de um determinado povo para poder justificar essa suposta democracia racial e um equívoco que há de uma autopercepção, né, do próprio povo argentino, né, em detrimento do povo brasileiro, né, de se reconhecer como branco. Isso aqui também existe, né? Isso aqui também existe, essa questão da dimensão de se reconhecer como branco. Há de diminuir e vem diminuindo aos poucos essa questão, né, de não se reconhecer como branco, mas há muito brasileiro que se enxerga como branco, mas isso não é justificativa para poder elencar e afirmar essa questão da miscigenação como uma suposta faceta de uma democracia racial, né, e como eu já disse, é uma reafirmação, né, a partir dos parâmetros de racialização que desembocam inevitavelmente no racismo, né, e no antagonismo social e no seu espaço, no espaço no qual você está sendo racializado, né, através de vários aspectos que disseminam nesse chamado devir, né, como deriva aquele bem devir negro, né, que não só engloba os negros necessariamente de cor de pele, mas esses que são racializados de um modo geral. Enfim, é uma questão muito mais complexa do que o senhor intelectual Reinaldo Azevedo está tentando aí colocar, né? É uma lástima. Recusam a herança indígena. Há uma pesquisa feita pelo professor Daniel Coraj, da Universidade de Buenos Aires, pesquisa mesmo, 56% da população argentina tem DNA indígena. Só que ser indígena ali não é uma coisa boa. Não há um processo de autorreconhecimento e de valorização, pelo menos cultural, da miscigenação como há aqui no Brasil. Então, atenção, o establishment cultural brasileiro... Mais uma vez ele fala da questão do reconhecimento da miscigenação como algo positivo, né? Que é um equívoco completo. Político valoriza a miscigenação e isso já faz tempo. Com isso não estou... Óbvio, porque isso se torna um meio de apaziguar a questão do racismo, da racialização, que é uma questão muito profunda, que nem todas as pessoas acerca do senso comum conseguem realmente compreender, né? Mas quando você fala de uma suposta democracia racial, digamos assim, a partir dessa noção de miscigenação, você dá a impressão às pessoas de que tá tudo bem, não existe, de certa maneira, até de uma forma
estrutural mesmo, você que falou de racismo estrutural, né? Até de uma forma estrutural das instituições, né? Que se estabelecem a partir desses discursos, dá uma ideia de democracia racial, né? Que a partir dela já é segregadora. Né? É muito engraçado isso. Querendo dizer que os negros vivam em situação adequada ou então que não exista racismo estrutural no país. Tudo isso é verdade. E ao mesmo tempo ele tenta se justificar porque o argumento dele não faz sentido, né? Diante dessa questão da exposição que eu estou colocando aqui. Né? A suposta miscigenação ela não é reforço de uma determinada necessidade de combate do racismo estrutural ou da nação de racialização. É sim uma afirmação dele, né? em sua normalidade. Em sua normalidade, como diria o Silvio de Almeida. Mas nós temos, pelo menos institucionalmente, o reconhecimento de um país miscigenado. A Argentina não tem. E mais uma vez, nós temos pelo menos institucionalmente o reconhecimento de um país miscigenado, ou seja, mais uma vez a questão do sintoma, né, de uma reafirmação estrutural da questão da divergência social, divergência de raças, né, através de uma suposta democracia racial. E aí eu vou colocar um trecho posteriormente, assim que encerrar essa fala dele, que eu acho que tem mais um trecho importante, né, para a gente visualizar, para poder se encaminhar para a finalização do vídeo, né. E aí a gente conclui com esse trecho desse artigo que eu vou deixar na descrição, só para comentar alguns pontos. Eu não vou nem, acho que, entrar a fundo a partir da questão da análise fanoniana, né? Mas talvez eu entre, talvez eu comente um pouco mais sobre isso. Embora miscigenado. Embora miscigenado. E aí mesmo um cara que vem da esquerda argentina, como o Alberto Fernandes, fala uma porcaria como essa. Né? Fala uma porcaria como essa e ainda diz uma tolice, basta ver meu sobrenome. Bom, 90% dos sobrenomes brasileiros são portugueses. Mas brancos são 42,7%. O que o sobrenome tem com isso? O sobrenome passa por outros caminhos. Então é claro que é uma tolice. É uma tolice que depois aí pede desculpa daquele jeito. Né? Olha, se você não quis ofender, mas se você se sentiu ofendido, me desculpe. É mesmo. Então agora, quer dizer, você mantém a sua palavra, em última instância, não quis ofender. Depende de mim, me sentir ofendido ou não me sentir ofendido, isso é uma bobagem, né? É um pedido de desculpa meia bomba. Né? Aí, claro, o Bolsonaro aproveitou para deitar e rolar, né? Primeiro publicou uma foto nele em 2017. Não é? Quando primeiro assegurou, não, aqui não vai ter mais demarcação de terra indígena, etc. E eu fui num quilombo, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas, não fazem nada, eu acho que nem para procriador ele serve mais. E aí, de maneira geral, se referindo à imigração, porque ele estava com a pauta do Donald Trump, atacou a imigração, mas não toda. Aí havia protesto de negros do lado de fora, etc. Ele se referiu de forma desairosa a essas pessoas. O outro de racismo, se fazer de ofendido, como se aqui dentro as práticas em curso honrassem o pressuposto da igualdade e da reparação àqueles que foram marginalizados tanto no processo de colonização e escravização, como depois, no fim da escravidão. Agora, que é uma tolice o que falou o presidente argentino. Né? E tem essa história dos macaquitos. Né? O primeiro jogador brasileiro que ficou realmente famoso no mundo, da década de 20, se chamava Arthur, com TH, Friedenreich.
era um negro, filho de uma negra brasileira com um alemão. Era um pardo, como diz o IBGE, de olho verde. Deixaria o Fernandes, se achar a foto ainda dá tempo, deixaria o Fernandes completamente abestalhado. Né? E aí começa, inclusive, teve um jogo da seleção brasileira com a seleção argentina em Buenos Aires, acho que em 1921. O Arthur havia feito já 2 gols, estava prestes a fazer um terceiro, levou um chute nas costas, reagiu. O estádio foi para o campo para bater nos brasileiros aos gritos de macaquitos. Numa referência à morenice brasileira, né? e ao Arthur em particular, né? Que morreu. E aí, mais uma vez, ele utiliza a questão do racismo escrachado, né, que existe, ainda é presente, né, e que é passível de críticas com certeza. Nesse ponto, ele se coloca como assertivo, né, em alguns pontos, só que a partir do momento que ele faz essa justificativa a partir da questão dessa noção de miscigenação como combate ao racismo, ele está totalmente equivocado. E aqui eu vou colocar o artigo aqui na tela, só para enumerar para vocês alguns pontos para poder finalizar aqui o vídeo, e eu coloco o artigo na descrição, né, para vocês tirarem as suas próprias conclusões. O primeiro artigo é da BBC. Fala assim: a miscigenação não leva à democracia racial, diz sociólogo. Lendo rapidamente aqui, né, cadê? A miscigenação no Brasil não leva à democracia racial porque, na prática, não cria uma categoria homogênea de mestiços, mas sim uma hierarquia de subcategorias pela qual, quanto mais perto o indivíduo estiver da matriz branca, maiores são suas chances de inclusão social, afirma o sociólogo Ronaldo Salles, da Fundação Joaquim Nabuco, do Recife. E aí segue ele: a miscigenação não é construtora de homogeneidade, ao contrário do que alguns acreditaram durante décadas, e uns ainda acreditam. Segundo o Reinaldo Azevedo, acredita, né? Na verdade, você cria uma espécie de graduação de cor e de características físicas a partir disso. Você diferencia os grupos, ou seja, segrega mais ainda, né? Disse Salles, autor da polêmica tese de doutorado Raça e Justiça, aumento da democracia racial e racismo institucional no fluxo de justiça. A palavra polêmica que vem justamente da falta de compreensão desses determinados aspectos e dessas nuances a partir dessa questão da racialização. E aí prossegue. Por outro lado, argumenta o conceito de miscigenação no Brasil é usado para validar o mito da democracia racial, muito comumente utilizado pelo discurso neoliberal, né? Liberal e neoliberal, tirando dos movimentos negros os argumentos para denunciar o racismo. Mais do que isso, em uma sociedade em que, em tese, não existe raça, racistas são aqueles que falam do racismo. Ou seja, justamente, perfeita colocação aqui. Quando você fala de uma sociedade altamente miscigenada, né, você está, de certa forma, suprimindo a questão do racismo, né, não só elencado, foi muito bem colocado isso, não só elencado a partir daquilo que eu falei de como você desloca, né, a noção da miscigenação, da questão da racialização como impulso para o racismo, né, de elencar determinados grupos, e aqui você desdobra ele, você, de certa forma, você meio que expande esse processo da racialização, né, e colabora para que o racismo ele permaneça, só que de outra forma, como você desvalida, de certa maneira, a contraposição de alguns movimentos, dos movimentos negros, de um modo geral, que assumem essa ideia de raça, né, assume essa questão da racialização, né, enquanto raça negra, para poder se contrapor à ideia do racismo, ou seja, você desvalida ainda mais, né, quando você se apropria desse discurso da miscigenação, você desvalida, né, essa contraposição, né, ao racismo, né. É como se o movimento negro, e é que ele diz no artigo, né, fosse racista porque traz o debate para a esfera pública, né? Não, você não pode falar de racismo no Brasil, porque o Brasil é um país miscigenado. Quantas vezes você já não escutou isso? Né? E aqui no outro artigo, né, eu vou deixar aí na descrição, que foi só um trecho, né, um aperitivo, né, para vocês visualizarem mais ou menos do que se trata, porque senão esse vídeo aqui vai ficar com 1 hora e a minha intenção não é essa, né? É só fazer uma demonstração. E aqui vamos lá, deixa eu botar só o outro artigo.
Celebrar a miscigenação é desserviço ao Brasil, dizem professores. Uma situação. Antropólogo baiano Antônio Rizeri publicou na Folha de São Paulo um artigo intitulado Movimentos Negros repetem a lógica do racismo científico. E aqui ele já coloca um outro problema a partir de dentro dos movimentos negros, né? No qual defende que os racialistas repetem o dogma que se revelou um fracasso histórico espetacular. E adianta outros passos esdrúxulos, desde que a paranoia político-social tem seus próprios desenhos e suas próprias regras, com medo de um branqueamento final e total do povo brasileiro. Essa toma parte para o ataque pesado de dispara-chumbo grosso contra as relações amorosas e sexuais que envolveram pretos e brancos. Em resposta ao contexto, o Colegiado de Ciências Sociais da Universidade Federal do Vale de São Francisco redigiu uma nota reproduzida abaixo na íntegra. É preciso igualmente manifestar solidariedade e empatia pelos movimentos negros no Brasil e na diáspora, e nos colocar à disposição para o diálogo e para o aprendizado. Assim como também é preciso ser solidário e dialogar com um sujeito oculto na análise de Rizeri, igualmente impactados pela mistificação da miscigenação, os povos indígenas neste país. Isso para não mencionar a hostilidade a outro intelectual de estofo gratuitamente chamado de menos delirante, professor Kabengele Munanga, a quem uma retratação é mais do que necessária e a quem também saudamos. A ética e a etiqueta acadêmica e intelectual o exigem, quanto à mestiçagem, conforme caracterizada por Antônio Rizeri, e também quanto à suposta equivalência entre racismo científico no século XIX e movimentos sociais do século XX e XXI, alguns apontamentos se fazem urgente de princípio. É seguro frisar que um concluinte de um curso de Ciências Sociais no Brasil guarda elementos suficientes para discernir uma situação da outra e evitar o sofisma. Destarte, não discernir ou confundir deliberadamente é uma posição consciente do ensaísta Rizeri no campo intelectual. Anacrônica é uma ideia de universidade e de sociedade baseada em valores, crenças, fazeres, epistemologias cunhadas em um monoculturalismo eurocêntrico. A fachada de elegia da mestiçagem biológica, acompanhada da omissão da falta de mestiçagem nos domínios intelectuais, políticos, econômicos e sociais, não resiste a um exame mais cuidadoso. Os espaços de poder e decisão no Brasil após 500 anos seguem com gritante subrepresentação e mesmo ausência em alguns casos de negros e indígenas. Aliás, a retórica que busca na biologia, no lugar da cama, a freiriana, a solução daquilo que é social, demanda um contraponto, uma problematização coletiva da política dialógica. A magnitude da tarefa, uma universidade e uma intelectualidade dialógica é um dos maiores desafios do nosso tempo, pois ao mesmo tempo em que o mito da democracia racial agoniza, ele ainda respira. Uma celebração, e aí ele chega no ponto, né, da miscigenação cúmplice da falta de reconhecimento à potencialidade autônoma das matrizes civilizatórias indígenas e africanas e seus intelectuais e porta-vozes orgânicos, é um desserviço às ciências sociais no Brasil e mesmo na América Latina. É esta mesma celebração que vem sustentando discursos que visam a criminalização de lideranças quilombolas, indígenas e pesquisadoras destas questões, tal como presenciamos nos recentes desdobramentos do relatório da CPI, FUNAINCRA, e que solapam a força resistente destes movimentos sociais na luta pelos direitos coletivos de suas comunidades. Falamos em América Latina por um aspecto particular. O discurso dos ensaístas e os discursos das oligarquias latino-americanas guardam uma forte interseção com as diferenças dos contextos, segue independente de uma modernidade de costas para a vitalidade heterogênea de nossas sociedades latino-americanas, com suas demandas concretas e capacidade de formulação. Rizério, na verdade, quem fecha a janela para que a rua deixe de existir. É Rizério, na verdade, quem fecha a janela para que a rua deixe de existir. Não temos todas as respostas. Superar uma arquitetura epistemológica exclusivamente eurocentrada não é e não será fácil. Mas o fazer científico, tecnológico, artístico no Brasil avançará quanto o legado, por exemplo, de Abdias Nascimento, Ruth de Souza, Manhaninha, Luiz Gonzaga, Carolina de Jesus. E aí ele segue com várias questões. Resumidamente, o que é que ele quer colocar aqui? Ele quer colocar um determinado contraponto a partir de uma, digamos, de uma assunção, de uma determinada acusação que o movimento negro, do modo geral, sofre a partir de elencar determinadas concepções, né, do que foi dito aqui a partir dessa noção de racialização como um suposto. É até complicado utilizar essa questão aqui, né? Porque é muito utilizado pela extrema-direita, né? E aí tem toda uma questão de como isso surge, de como essa ideia de racismo reverso surge, né? De acusar o próprio movimento negro de extremismo, né? De ser equiparável, digamos assim, a discursos extremistas, de um modo geral, e reproduzir um suposto racismo reverso, que é uma coisa
necessariamente inexistente, né, desde quando se investigue qualquer surgimento de qualquer população, de qualquer civilização, em qualquer momento da história humana, né? Então, é mais um subterfúgio de invalidação, né? Você pode dizer até que alguns movimentos eles podem exagerar em suas atitudes, em suas concepções mais incisivas, pode até dizer sim, mas você afirma que há um racismo reverso utilizado a partir dos movimentos negros que reproduzem um viés de exclusão, isso é complicado, partindo diante do pressuposto de que dessa noção de miscigenação e de democracia racial, que de certa forma quer solapar essas questões que ainda são presentes na nossa sociedade, nas nossas instituições, como bem disse o Reinaldo Azevedo, né? A noção de miscigenação, ela é muito presente nas nossas instituições, ela é reconhecida, claro que ela é reconhecida porque ela coloca de lado aquilo que deve ser discutido. Resumindo, é isso por hoje. Deixa o like, compartilha, né? Deixa teu comentário aí do que é que você acha. O vídeo ficou mais longo do que eu achava, né? Mas é isso aí. Eu acho que foi necessário elucidar algumas questões aqui a partir disso. E até o próximo vídeo do Observatório Político. Reinaldo Azevedo, não foi dessa vez. Every time you drop the